sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Eco. Hoje nós vamos falar sobre os princípios físicos do ultrassom. Meu nome é Bárbara Guimarães Avelar, sou fellow do primeiro ano em Ecocardiografia Pediátrica Básica da Cardioped Brasil, e essa apresentação faz parte do programa de fellowship em Ecocardiografia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Esse é o nosso livro base, o Talgueva, e o capítulo onde a gente se baseou para fazer essa aula, para posterior revisão. Então, como objetivo, para começarmos a fazer um ecocardiograma e fazer um exame de qualidade, é necessário compreendermos os princípios físicos de aquisição das imagens do ultrassom e fazermos com que o aparelho trabalhe junto com a gente para melhor captação de imagem para cada paciente. É um exame muito individualizado. O primeiro fator que precisamos entender é que o ultrassom, assim como o nome já diz, é um aparelho gerador de ondas sonoras, que são vibrações mecânicas que dependem de um meio para se propagar. E no nosso caso, o meio é o próprio corpo humano e os seus tecidos. Então, vai variar com o fluxo sanguíneo, tecidos dos vasos e até o próprio coração, obviamente. Essas ondas sonoras, elas são classificadas pela velocidade de vibração, o quão rápido essa onda faz um ciclo em um segundo. É importante saber, apesar de serem ondas sonoras, devido à alta frequência, ou seja, são muitos ciclos a cada segundo, o ouvido humano não consegue ouvir o som que o aparelho gera. No ecocardiograma, usamos os transdutores para geração e obtenção desses feixes sonoros, e eles podem variar de 1 até 10 MHz. Aqui essa imagem do slide ilustra a variação da onda sonora, sendo os infrassons, essa parte mais azulzinha no começo da imagem, aquelas de menor frequência, que a gente também não consegue captar, a faixa possível de compreensão do ouvido humano e os ultrassons, que são as frequências mais elevadas, que são as que a gente vai utilizar, então, para a formação da imagem. Agora, o que são essas ondas sonoras? São ondas mecânicas, como a gente comentou, que geram vibrações. E essas vibrações provocam no meio rarefações e compressões alternadas devido ao movimento das moléculas nesse meio. Então, tudo se baseia na interação da molécula, a sua movimentação com o meio e a onda que ela vai gerar, então, e a captação dessa onda. O pico seria a compressão das moléculas e o vale seria a rarefação. Alguns conceitos importantes são os de comprimento de onda, frequência e os ciclos. O comprimento de onda, às vezes vai aparecer como CP, a abreviação, é a distância de uma rarefação a outra ou de uma compressão a outra. A frequência, o número de ciclos por unidade de tempo, que no nosso caso nós utilizamos o Hertz. O Hertz, como a gente viu no slide anterior, significa o número de ciclos a cada segundo. E o ciclo vai consistir de uma compressão seguido de uma rarefação. Aqui, com esses conceitos, já podemos perceber que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência do transdutor, já que a unidade de tempo e o meio ele não vai se modificar a princípio. Isso a gente vai comentar bastante durante a aula. É importante lembrarmos também alguns conceitos físicos em relação às propriedades da onda sonora, como, por exemplo, os sons de diferentes frequências, eles se propagam no mesmo meio com a mesma velocidade. Ou seja, a velocidade ela varia conforme o meio em que está sendo projetado, a depender da rigidez e densidade desse meio. Então, a velocidade da onda, ela é a frequência multiplicada pelo comprimento de onda. Ou seja, os dois eles são inversamente proporcionais, já que uma velocidade em um mesmo meio, ela é constante. Outro conceito que é imprescindível lembrarmos é a relação entre a frequência e a resolução da imagem. Ou seja, quanto maior a frequência, maior é a resolução, já que o comprimento de onda ele é menor, mas assim ele alcança uma profundidade menor, no meio que eu quero captar a imagem. Isso também é um conceito que a gente vai repetir bastante na aula. O contrário, ele também é logicamente verdadeiro. Quando temos um comprimento de onda maior, temos, então, um alcance mais profundo no paciente. Então, a gente pode avaliar estruturas mais distantes do transdutor, mas a frequência é menor e a resolução também ela é menor. Em relação aos transdutores, que são as ferramentas que a gente vai usar para a formação e captação da imagem. Como definição, eles modificam uma forma de energia em outra. No nosso caso, os cristais piezoelétricos é o que a gente utiliza no transdutor. Eles transformam a corrente elétrica recebida do aparelho pela energia normal
em vibrações moleculares e a energia ultrassônica, como a gente viu da movimentação das moléculas. Essa energia ultrassônica é uma energia mecânica e depois essa mesma energia mecânica ela retorna ao meu aparelho após atingir a estrutura que eu quero e ela vai ser refletida. E o transdutor transforma de volta a energia mecânica captada em energia elétrica e aí sim nos dá a imagem. Então, o transdutor, ele transforma energia elétrica em mecânica. Esse é o conceito. Essa energia forma o chamado feixe de ultrassom e ele recebe de volta o eco desse feixe, a reflexão da onda quando ela atinge uma estrutura. Essa energia retornando ainda é mecânica e aí assim o aparelho transforma de novo em elétrica e aí a gente consegue ver a imagem no aparelho. O transdutor ele funciona emitindo uma repetição cíclica dos pulsos, que são chamados os pacotes de ciclos, que eles são repetidos ao longo de todo o exame, jogando o feixe de onda de ultrassom, ou seja, essa onda elétrica, que a gente não, no aparelho, transforma em mecânica e capta a reflexão dessa onda, o eco dessa onda e forma a imagem. As frequências, quanto maiores, entre 5 e 7,5 MHz, melhor a resolução, como a gente vai repetir com bastante frequência, e menor a penetração, como um conceito que a gente vai vir falando. Geralmente, esses transdutores usamos em crianças menores, então, quanto maior a frequência, a gente costuma usar nos pacientes menores, crianças pequenas e bebês, já que a caixa torácica ela é menor e as estruturas ficam mais próximas do meu transdutor. Então, a gente precisa de uma menor penetração para atingir o coração e as outras estruturas. Os transdutores com frequências menores, temos uma resolução mais baixa, mas ele penetra mais. Então, a gente usa em crianças maiores e nos adultos, que são os que variam entre 2 e 3 MHz. Em relação à aquisição da imagem e como a gente pode melhorar a imagem durante o exame. O foco do feixe, quanto melhor ele é ajustado à estrutura que eu quero avaliar, melhor a resolução, a penetração e o retorno da onda para a formação da imagem. A gente tem menos dispersão da onda. Então, podemos ajustar o feixe internamente, de acordo com a profundidade da estrutura, ajustando no próprio aparelho. Externamente, de acordo com a literatura, pode-se usar lentes acústicas, como a própria figura mostra, no qual foca a onda emitida, diminuindo a dispersão de energia e a perda da qualidade. Assim, a divergência de energia ela é diminuída antes do foco. A frequência também nos ajuda a melhorar o foco, como a gente fala em relação à qualidade da aquisição da imagem, que aumenta de acordo com o aumento da frequência. Considerando o formato do feixe, quanto mais estreito, menos campos ele vai abranger, menos energia ele vai dissipar, e isso diminui o número de estruturas ao redor daquilo que eu quero ver, que vai diminuir então o eco e a reflexão dos artefatos. E são todas as imagens que não são a que eu quero avaliar. Quanto maior a frequência, mais feixes proximais e focados, diminuindo a divergência e a perda da acuidade da onda. Para otimizar a imagem, a gente pode aumentar a frequência do transdutor, diminuir a penetração, estreitar o setor 2D e colocar o zoom, e assim a gente foca diretamente naquilo que eu quero avaliar. Outro conceito físico também importante, na verdade, nós vamos falar de dois, que são imprescindíveis para o eco, e formação da imagem do ultrassom, que são a reflexão e a refração. A reflexão é a base para a formação da imagem. Para que ela ocorra, eu preciso de dois meios diferentes, ou seja, eu preciso ter uma interface que absorve parte da energia sonora, reflete a outra parte e permite a passagem de uma terceira parte. Aqui nessa figura ilustrativa, temos dois meios, o meio A e o meio B. A flecha branca maior, ela é o nosso feixe emitido pelo transdutor. Ele encontra perpendicularmente a interface do meio B, e os dois meios eles precisam ter uma incompatibilidade acústica para ocorrer então a reflexão. Então o som ele não se propaga na mesma velocidade entre os dois meios. Parte da onda emitida, ela é refletida, que seria a seta preta toda preenchida, e parte é absorvida e continua se propagando no meio até atingir a outra interface, que é na figura, a parte A de toda a figura. O ângulo de incidência, ele é muito importante, já que quanto mais perpendicular, mais fidedigna é a reflexão da onda e mais fidedigna é a imagem que eu vou captar. O tamanho do comprimento da onda deve ser sempre o menor possível para termos a maior frequência e a resolução que eu quero. Então, aqui na B, a gente vê que, então, mudando de perpendicular o ângulo de incidência,
A minha reflexão e a continuidade no meio B, elas também se alteram, e isso pode me gerar imagens de espelho e não ser tão fidedigna à estrutura que eu estou avaliando. Em relação à refração, ela é o desvio a partir de uma reta devido à incompatibilidade acústica e o ângulo da incidência. Aqui nessa imagem, o transdutor, ele forma a onda de ultrassom. Essa onda incide no tecido, ocorre a reflexão, mas parte da onda ultrapassa a interface, mas já com outro ângulo. Então, por conta da incompatibilidade acústica, a continuidade da onda muda e ela se angula para a propagação da onda de ultrassom. Quanto menos perpendicular o feixe inicial emitido, maior vai ser o desvio. Esse mecanismo ele pode criar o artefato de dupla imagem ou a imagem espelho. Aqui temos uma imagem de ecocardiograma em corte subcostal, que tentamos então abrir o trajeto da veia cava inferior e podemos perceber uma imagem de artefato que é provavelmente devido à angulação da mão, que no caso do Doppler, a gente vê como se fossem duas setas coloridas. Muito provavelmente o fluxo real é a parte mais amarelada e o Doppler azulado seria a imagem em espelho. Agora, a gente precisa entender como a imagem é gerada a partir da emissão das ondas sonoras. O transdutor, ele emite o pulso, que é o pacote de ciclos de onda, que se deslocam todos juntos, emitidos a intervalos fixos, que chamamos de frequência de repetição de ciclos, o PRF. Então, a cada novo período fixo de tempo, é emitido um certo pacote de ondas, e esses pulsos, eles atingem a estrutura, retornam ao transdutor e formam a imagem. O PRF, ele vai depender da duração do ciclo e do tempo morto. O tempo morto é o tempo de espera entre um ciclo e outro. Ele ocorre nesse intervalo de reflexão da onda e da captação pelo aparelho. As imagens mais profundas têm um aumento do tempo morto, porque demora mais para chegar a reflexão da onda no aparelho, já que o tecido está mais distante dele. E nos interessa também saber a largura da banda, que é um espectro amplo de frequências. Aqui nessa imagem, a gente tenta ilustrar a demonstração de quanto maior o pulso, menor a frequência, menor a banda e menor a resolução. Então, quanto menor o pulso que eu tenho, maior vai ser a banda, isso aumenta a minha frequência e também melhora a minha resolução, que é um conceito importante para a aquisição da imagem. A equação do comprimento de pulso é a velocidade da onda multiplicado pela duração do pulso. A velocidade da onda, por definição, é o seu comprimento de onda multiplicado pelo número de ciclos, que é igual à frequência. O que não podemos esquecer é que a distância mínima para a identificação de dois pontos é a metade do comprimento de onda. Então, quanto menor eu tenho o comprimento de onda, maior é a banda, como a gente comentou, maior é a frequência, maior a resolução. A avaliação do contraste é a amplitude dos tons de cinza na imagem do meu aparelho. Quando o ganho ele é aumentado, ele é possível ver os tons de cinza de maior profundidade, aumentando o brilho, e isso diminui a presença de distorções. Se o ganho estiver baixo para imagens mais profundas, isso acaba produzindo maiores distorções da imagem. Aqui nessa figura da nossa bibliografia, o ganho mínimo nos permite avaliar bem as imagens mais proximais, mas perdemos no campo distal a qualidade da imagem. Então, quanto mais profunda é a imagem, melhor é eu aumentar o ganho para permitir ver com mais nitidez as imagens sem distorcer a acuidade da captação. Mas por que que isso é importante? O ultrassom ele consegue produzir de 128 a 256 tons de cinza, mas o cérebro humano ele só reconhece em torno de 30. Ele faz como uma espécie de agrupamento dos tons. Então, isso nos limita, de forma humana, a avaliação dos tons de cinza, por isso que às vezes a gente precisa aumentar o ganho para conseguir visibilizar melhor as imagens mais distantes. Outra ferramenta disponível para construir a imagem do eco é a harmônica tissular, a harmônica dos tecidos. O transdutor, ele emite a frequência chamada de fundamental, que é aquela básica que a gente comentou de 5 a 7,5 Hz, 2 a 3 Hz. A frequência harmônica seria a frequência gerada pelo aparelho após a interação com os tecidos, dobrando a frequência fundamental. A imagem fundamental, que a gente faz usando apenas a frequência fundamental, ela é útil para estruturas próximas do transdutor, mas a imagem harmônica, ela consegue unir
a imagem formada pelas duas frequências, a fundamental e a harmônica, diminuindo os ruídos entre as estruturas e o transdutor, pois quanto maior a frequência, vai ser melhor a minha resolução. E isso se mostra útil nas estruturas mais profundas, o que melhora principalmente os contornos da imagem. Aqui vai ter uma figura ilustrando. Aqui. Nesse apical quatro câmaras, comparando com o mesmo transdutor, a formação da imagem com e sem a harmônica. Na imagem da esquerda, que temos a frequência fundamental do aparelho, e a imagem da direita, quando acionamos a harmônica. A gente percebe então que os contornos, principalmente os mais profundos, eles ficam mais nítidos. É importante a gente tomar cuidado, porque quando usamos a harmônica, como os contornos eles ficam melhor delimitados, eles podem atrapalhar em avaliação de estruturas como válvula, pericárdio, para assim a gente não incumbir em erros, como o espessamento de válvulas ou um pericárdio mais brilhante, o que pode ser apenas gerado pelo aparelho. Com os transdutores de hoje, podemos ter mais de uma forma de aquisição da imagem, que é o que a gente chama de modos. No modo M, o transdutor ele emite uma única linha de sinais, com uma boa resolução temporal. Isso gera uma imagem mais fidedigna da movimentação do tecido que eu estou avaliando. Como a frequência de repetição dos pulsos ela vai ser muito alta, a repetição, a resolução ela é melhor. E isso é muito útil para estruturas com movimentação rápida, como válvulas e movimentação contínua, como endocárdio, já que é possível ver a variação do tecido usando esse tipo de aquisição. O modo bidimensional é o que utilizamos para fazer a varredura eletrônica com o feixe de ultrassom no geral. A imagem depende da densidade de linhas emitidas, ou seja, diferente do modo M, eu emito pacotes de linhas e não apenas uma, associada com uma frequência de quadros que eu também estou emitindo. Esses dois componentes são inversamente proporcionais, pois quanto mais quadros eu obtenho, menos pontos eu consigo que minha onda atinja, e por conseguinte, menor minha frequência e pior a minha resolução. E assim, menos fidedigna vai ser a minha imagem. O aparelho ele também tem a função do modo Doppler, que a gente utiliza para avaliar muitas vezes o fluxo sanguíneo. Para entender o modo Doppler, a gente precisa entender o efeito Doppler. Esse efeito ele significa a mudança da frequência da onda refletida por um objeto quando ele está em movimento. Ela varia tanto com a velocidade do objeto quanto da direção do movimento. Essa imagem aqui ela é bem clássica para a explicação desse efeito, pois quando estamos, por exemplo, na rua e tem uma ambulância se aproximando de nós, a frequência do som da sirene ela aumenta, mas quanto mais a ambulância se afasta de nós, essa mesma frequência ela vai diminuindo. A frequência em si emitida, ela não muda, mas como a movimentação do objeto se altera, a frequência que a gente capta também se altera. Aqui esse efeito aplicado no paciente com o transdutor. Ele emite um feixe de ultrassom que vai atingir a hemácia, que é representada nessa figura como essa bolinha. Como os feixes não atingem a hemácia ao mesmo tempo, já que eu emiti os pacotes ao mesmo tempo, mas eles vão atingir a hemácia em momentos diferentes, porque ela está em movimento, o retorno da onda também muda e a frequência do eco que vai captar também é diferente. No caso aqui, como ela está se afastando, o... a frequência que eu capto primeiro, ela vai ser menor do que a frequência que eu vou captar depois. E o inverso também vale quando a minha hemácia ela está se aproximando. A frequência primeiro que eu capto vai ser de um valor X, mas como ela está se aproximando, a frequência vai aumentar no meu próximo pacote. Como que podemos avaliar o Doppler? Através da equação Doppler, já que a frequência varia de acordo com a velocidade do objeto avaliado. Precisamos saber, então, que a velocidade do fluxo sanguíneo se relaciona com o delta da frequência, ou seja, com a variação da frequência de acordo com a movimentação e o ângulo de incidência do feixe ao fluxo. Então, quanto mais perpendicular, mais fidedigna é a velocidade calculada. Se fosse possível que a gente utilizasse o cosseno de 0,880, a velocidade calculada seria o mais próxima do real possível, mas como a gente está falando de uma estrutura tridimensional, que então várias estruturas vão ter vários ângulos diferentes, foi considerado uma variação até de 20 graus ao ângulo do transdutor. Isso seria adequado para a avaliação do fluxo. Outro aspecto físico importante no Doppler é a relação da velocidade do fluxo com a pressão, a depender do objeto que a gente está avaliando.
No nosso caso, a gente está avaliando o fluxo de algo líquido em um cilindro. Portanto, é importante utilizarmos a equação de Bernoulli. Só um adendo em relação a essa equação, que essa seria a equação completa. A viscosidade e a fricção das partículas do som com o meio interferem na velocidade do sangue no vaso. Então, sempre devemos ser cautelosos ao avaliar pacientes cianogênicos ou então que estão com Blalock-Tau sintomas com tubos pequenos, já que o eco da onda de ultrassom emitida ela vai se alterar nos cianogênicos por aumento de viscosidade e no caso do Blalock, nos tubos pequenos, a reflexão da onda vai ser muito rápida por conta do diâmetro do tubo. Aqui temos a equação completa de Bernoulli e temos um gradiente entre duas estruturas com interrupção entre elas, um obstáculo, através da avaliação da aceleração conectiva desse fluxo e da fricção e da viscosidade. No nosso dia a dia, quando a gente avalia um paciente com fluxo sanguíneo adequado, tirando essas duas situações que comentamos, podemos retirar o fator de fricção viscosa e no meio que a aceleração do fluxo ocorre basicamente pela abertura e fechamento da válvula e não existe nenhuma interrupção, a gente também pode desconsiderar o segundo fator. Então, assim, temos a equação de Bernoulli simplificada, que é a que a gente mais utiliza no ultrassom, no qual o diferencial de pressão da área 1 com a área 2, e que tem um obstáculo entre essas áreas, a gente calcula o gradiente, que significa esse diferencial de pressão, que é igual a 4 vezes a diferença de velocidade da onda após o obstáculo, menos a velocidade antes do obstáculo elevado ao quadrado. Aqui também duas considerações importantes são que na regurgitação não precisamos considerar a velocidade antes do obstáculo, já que essa velocidade vai ser mínima em relação à velocidade 2 após o obstáculo. Então, o gradiente seria apenas 4 vezes a velocidade após o obstáculo ao quadrado. Mas no caso da estenose, a gente precisa sempre considerar a velocidade antes e depois. Outros modos de Doppler que temos são o contínuo e o pulsado. O contínuo utiliza dois cristais do transdutor, um emitindo as ondas de ultrassom e o outro que recebe o eco dessa onda continuamente, ou seja, são vários pulsos emitidos. Nesse modo, como a frequência é muito elevada, a informação espacial ela se perde, então a gente não consegue identificar o local exato do fluxo, mas percebe toda e qualquer alteração naquela faixa de emissão do meu feixe. Aqui, um adendo que o PRF ele tende ao infinito, já que são pulsos muito rápidos. No Doppler pulsado, é utilizado apenas um cristal, o qual emite o feixe, tem o tempo morto para a recepção do eco da onda. Então, ele vai ser um cristal apenas que vai avaliar, além de tudo, o tempo morto. Aqui, eu posso ter o aliasing ocorrendo, que a gente vai comentar, continuamente quando a velocidade do fenômeno, ou seja, do sangue, ele ultrapassa metade da frequência de repetição, e aí pode ocorrer a inversão do fluxo. Então, se o meu sangue ele pode estar tão rápido que ele ultrapassa a metade da frequência, e aí o meu aparelho já não sabe avaliar se o fluxo está se afastando ou se aproximando dele. Se eu tenho uma velocidade muito elevada e ela ultrapassa a metade da velocidade dos pulsos emitidos, ele vai ocorrer, então, o aliasing, que é quando a gente vê nas imagens de eco, é aquela forma de mosaico que a gente fala bastante. Para evitar isso, eu aumento o PRF, aumento a frequência de pulsos emitidos. O Doppler pulsado, ele é possível de posicionar apenas em um local e avaliar o fluxo naquela área específica, mas a gente perde a avaliação de todo o contínuo de feixes do ultrassom. O modo Color, ele se baseia no modo pulsado e estima a velocidade pelo mesmo princípio do Doppler, mas visibiliza a distribuição espacial das velocidades de acordo com o gráfico colorimétrico do aparelho. O mais tradicional é aquele que, quando se aproxima do transdutor, se apresenta em vermelho e um azul é o que se afasta do transdutor. E isso possibilita a identificação da direção do sangue no ciclo cardíaco. E por último, o Doppler tecidual, ele mede a velocidade do miocárdio, ou seja, a velocidade de movimentação do tecido. A ideia basal dele, ele é semelhante ao Color, na qual aquele que se aproxima do transdutor seria em vermelho, que se afasta em azul.
E assim é possível avaliar funções strain, mobilidade, contração do miocárdio e até na diástole que a gente vê então o movimento, contração e relaxamento do tecido muscular. Essas são as referências além do Talgueva. Muito obrigada.